matemática do concurso que ocorreu para o magistério de Petrópolis, agora em outubro de 22. Ressalto que a primeira impressão que tive ao ler a prova é que ela continha alguns erros de língua portuguesa. Então, como eu não tenho formação, solicitei a uma grande amiga, a professora Paloma, que fez a análise da parte de língua portuguesa. Ela verificou todos os apontamentos que eu fiz. Infelizmente, segundo a análise dela, esses apontamentos estão corretos. Ou seja, tudo aquilo que eu assinalei são erros que a banca cometeu. Mas, para que eu possa fazer esta análise, é necessário que eu mostre a todos questão por questão, começando na 41, estendendo-se até a questão número 60. São 20 questões que eu peço a paciência de todos que assistam ao vídeo e que cobrem, que façam as ressalvas necessárias, porque afinal de contas, assim como a banca, eu também cometo erros. Vamos analisar a primeira análise da questão 41. Vamos lá. Vamos à leitura. Em uma polêmica discussão sobre números primos em uma sala de aula, Laura perguntou qual o número primo que vem depois do número 11. Todos afirmaram que Laura acertou sobre 11 ser o número primo. Marque a opção correta. Primeira coisa que eu percebo é que Laura perguntou qual o número primo que vem depois do número 11. Eu não sei nem qual foi a pergunta de Laura. Eu tenho dúvida quanto à pergunta de Laura. Partindo do pressuposto que Laura afirmou que o 11 é um número primo, perguntar para um professor de matemática qual é o menor número primo maior que 11 é muito elementar. Eu acho que a questão poderia ter sido abordada, quais são os possíveis erros dos alunos, e, enfim, a partir daí elaborar a questão. Não acho proveitoso uma questão desse nível de uma prova para professores de matemática. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando com professores que têm alguma experiência, já passaram pela graduação, pela licenciatura, enfim. Então, primeira questão que eu já coloco em dúvida quanto à sua necessidade. Vamos à questão 42. O João resolveu a questão abaixo a pedido de Lia sobre uma questão que caiu na prova final de sua turma. X igual a 9 dividido por 3, mais 8 dividido por 2, menos 5 ao quadrado, mais 25 mais 100, igual. Marca a opção correta. Primeiro, como tira essa palavra, a palavra prova, está em letra maiúscula. Não entendi o sentido dessa letra maiúscula. Bom, vamos imaginar um erro de digitação. Outra coisa que me gerou dúvida, esse segundo sinal de igual. Por que ele foi colocado? No meu entender, não há sentido em tê-lo aí. Então, qual a função desse sinal? Outra coisa que me chamou a atenção é que nós temos inúmeros editores de texto que nos permitem escrevermos as expressões matemáticas, equações, de uma maneira, vamos dizer, no mínimo, mais elegante. Acho que não há sentido, não há necessidade atualmente da gente utilizar o circunflexo para indicar o expoente. Poderíamos ter usado o editor de texto do Word ou qualquer outro que deve ter disponível a Fundação do Alcita, escrever a expressão de um jeito mais bonito, vamos dizer assim, no mínimo isso, como a gente encontraria dentro de um livro didático, como nós escrevemos expressões e equações para os nossos alunos. Bom, essa é a primeira observação. E de novo nós temos uma equação extremamente simples, x igual, e sai resolvendo o que nós temos aí no segundo membro, uma expressão de fácil resolução. Então, menos 25 mais 25 são simétricos, x igual a 107, de novo uma questão muito fácil para um concurso para professores de matemática. Um aluno entregar uma
uma expressão dessa para um aluno de 5º ano de uma escola boa, ele vai resolver. Questão 43. Em uma escola há 150 estudantes que leram o livro A. Sabemos que 170 estudantes leram o livro B. Foram 100 alunos que leram ambos os livros e 40 estudantes não leram estes livros. Quantos alunos há nesta escola, sendo que as leituras destes livros se referem ao total de estudantes? Minha primeira observação é que o texto está ruim. Em uma escola há 150 estudantes que leram o livro A. Ponto. Parece que o texto está truncado e sem necessidade, né? Sem contar que, de novo, nós vamos observar a palavra escola está em letra maiúscula, a palavra aluno está em letra maiúscula. E mesma pergunta, por quê? Qual o motivo dessa forma de escrever? Então, um texto melhor escrito, né, facilita a compreensão do aluno. Então, todos os professores de matemática têm esse cuidado ao redigir seus problemas. Espera-se o mesmo cuidado de uma banca que está promovendo o concurso, né, que está administrando o concurso para professores. Então, não entendi por que o texto está tão, na minha opinião, ruim. Poderia ser dessa forma, em uma escola, 150 estudantes que leram o livro A, 170 que leram o B, 100 que leram ambos os livros e 40 que não leram nenhum deles. Quantos alunos há nesta escola, sendo que as leituras deste livro se referem ao total de estudantes? Aqui nós temos uma questão ainda fácil, né, porque é uma questão de conjuntos, né, com apenas envolvendo dois conjuntos. Dois grupos de estudantes, um que leu o livro A, outro que leu o livro B, e aqueles estudantes que leram os dois livros, a interseção desses dois conjuntos. Então, não é necessário a gente usar o diagrama, mas temos ali a interseção de 100, leram o livro A 150, extraindo aqueles 100, temos apenas 50 lendo o livro A e 70 lendo o livro B. Temos ainda que considerar não leitores, 40 alunos. Portanto, o total de alunos da turma é o somatório, 50 mais 100 mais 70 mais 40. Tá? Poderíamos ter feito outras soluções, né? Bom, resposta 260. Uma questão um pouco melhor do que as demais, exceto pelo texto que não está bem trabalhado. Vamos para a questão 44. Em uma prova de matemática, havia uma questão sobre NMC e MDC entre os números 20 e 28. Qual o valor do MDC? Gente, mais uma vez, prova aí escrito em maiúsculo, não entendi. E perguntar o MDC de 20 e 28 para o professor de matemática, novamente, né, voltamos à situação das questões 41 e 42, muito elementar para ser cobrado numa prova de matemática para professores. Um aluno do fundamental resolve isso brincando, o aluno do 5º ano resolve isso fácil. Tantas propriedades de NMC e MDC, problemas mais interessantes de NMC e MDC, que comprovariam que o professor domina o assunto. Mas não, fez a opção por uma questão muito elementar. Mais uma vez, a minha pergunta: qual o objetivo da Fundação Dom Sintra em relação a isso? Bom, Lia obteve R$3.000 em juros no período de 2 semestres a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor do capital inicial? Primeira observação que eu faço de novo, nós temos aí a palavra juros em maiúsculo, a palavra capital também iniciando em maiúsculo. Vai ficar até chato, vai ser repetitivo, mas isso acontece em toda a prova. Outro fato que eu acho que não está correto é esse aí, eu acho que seria de juros. Mas, como falei, a professora Paloma concordou comigo. Nós temos aí um período de 2 semestres, há uma taxa de 2% ao mês, qual o valor do capital inicial? Temos aí um prazo, né? Uma aplicação feita por 1 ano. A pergunta é: em qual regime de capitalização?
e é a primeira questão de matemática financeira. Como eu não sei qual o regime de capitalização, eu começo fazendo pelo mais simples, que é o regime de capitalização simples, e rezo para que a minha opção tenha dado certo. Se deu, a gente continua e vai para outra. Então, fórmula de juros simples direto, vai aplicar, vamos lá ver, 3.000 igual ao capital vezes, né, a taxa de 2 centésimos vezes 12, que é um prazo de 2 semestres, R$ 12.500. Então aqui temos a resposta. De novo nós temos aí reais, né, escrito em maiúsculo, e o nome de moeda não é escrito com letra maiúscula, é escrito com letra minúscula. Quando usamos a letra maiúscula, quando nos referimos, por exemplo, ao plano real. Mas vamos seguir, estamos na questão 45, vamos à questão 46. O nível da questão melhorou um pouco, melhorou até muito comparado com as demais. Vamos seguir. Mateus possui um título no valor nominal de R$ 10.000, que será descontado 5 meses antes do seu vencimento, a uma taxa negociada de 1,5% ao mês. Qual foi o valor do desconto simples concedido? E aí nós temos aí de novo aquele problema de palavras escritas iniciais com maiúscula, também não entendo o motivo. Mas, segundo a questão de matemática financeira, desconto o valor nominal do título, né, e vezes a taxa, então é bem razoável a questão, dá para fazer com tranquilidade, R$ 750 a resposta, né? Então, uma questão de um nível médio, né, fácil para médio, que dá para a gente trabalhar, né, com nossos alunos. Não vou dizer que para todos os professores tenha sido tão elementar a questão. Algum professor que porventura não esteja trabalhando com a parte de financeira pode ter tido um pouco de dificuldade, mas também não é uma questão, né, complexa. Vamos lá. Questão 47. De novo, nós temos uma questão de matemática financeira. Vamos lá. Um desconto comercial foi concedido ao Horácio no valor de R$ 180. Qual o valor nominal desta transação financeira, sendo a taxa aplicada de 2% a que e período de um ano? É interessante observar aqui o seguinte: nas questões anteriores, que era ao mês, aparece, né, ao mês, não está lá AM. Aqui que ao quadrimestre não vem. Então isso pode ter gerado para alguém algum desconforto em ficar, será que era quadrimestre ou será que era quinzena? Aí, bom, quinzena ia dar um trabalho muito maior. Se eu estivesse fazendo essa prova e tivesse essa dúvida, eu começaria fazendo por quadrimestre e rezando para que fosse quadrimestre. Isso aqui é uma pequena observação quando a pessoa tem uma dúvida no concurso e aí ela tem que buscar um caminho para fazer a questão. Mas vamos lá. De novo, nós vamos ter expressões que aparecem em letra maiúscula. Se a palavra tivesse toda em letra maiúscula, estão destacando aquela expressão, mas não é o caso. Mas eu posso ter aqui, até está sendo chato com isso. Né? Mas vamos lá. Também é uma questão de matemática financeira, que é a terceira questão de matemática financeira. Um ano, 3 quadrimestres, 180 igual a n vezes 2 centésimos vezes 3, e a gente chega à resposta aí, né? 180 dividido por 6 centésimos, R$3.000. Tá? Uma questão fácil para médio, também que não vai dar muita dor de cabeça para o candidato. Questão 48. Qual foi o valor do desconto composto dado a Bela? Sendo o valor nominal de R$15.000, o período de um bimestre e a taxa de 3% ao mês. Então, nós temos uma questão de matemática financeira, a mesma situação, várias palavras escritas em letra maiúscula. Vamos até considerar aqui desconto composto de valor nominal, que é colocado em letra
maiúscula para ressaltar, mas acho que deveria ser grafado, então, né? Teria que ser grafado em letras maiúsculas, todas as letras em maiúsculas, né? Mas não há sentido analisar o primeiro valor, né? Qual foi o valor? Esse valor está em maiúsculo. Matemática financeira, questão 4, a diferença é que agora é composto. Então, vou dividir, né, a solução da questão em o valor atual é o valor nominal 1 menos a taxa de desconto elevada ao período, a quantidade de períodos, e o desconto é a diferença entre o valor nominal e o valor atual. 1.500 vezes 1 menos 0,03, né, 35 ao quadrado, é uma questão que vai dar trabalho de conta de todas as questões até o momento. Essa é a mais trabalhosa em termos braçais, né, tem que fazer bastante conta. E se o candidato esqueceu como é que funciona o regime de capitalização composto. Mas, enfim, uma questão, vamos dizer aí, de nível médio. Primeira questão de nível médio da prova. Vamos seguir questão agora, questão número 49. Qual o valor futuro de um capital de R$ 1.800 a uma taxa de 2,5% AB, né, ao bimestre, ao longo de um semestre, sendo o regime de capitalização simples? Uma outra questão de matemática financeira, quer dizer, a quinta questão de matemática financeira, nós temos aí valor futuro, regime de capitalização simples, tudo em maiúscula. Vamos admitir que também tenham utilizado esse recurso para chamar a atenção do candidato. O valor futuro é o montante. Qual é o montante que eu vou adquirir aplicando o capital de R$ 1.800 ao longo de um semestre, a taxa de 2,5% ao bimestre? Então, juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrar que um semestre equivale a 3 bimestres e juros então igual a 1.800 vezes 0,025 vezes 3, que dá 135. Montante mais o capital, R$ 1.935. Eu não achei essa resposta nas opções. Conversei com 2 ou 3 colegas, pedi para que eles resolvessem essa questão e acharam o mesmo resultado que eu. Mas aquele negócio, não sou pai de todas as verdades, ainda não verifiquei se a banca anulou ou não essa questão. Vamos à questão 50. A questão 50, ela não exige nenhum cálculo, é só uma análise do que está escrito. A professora Raquel estava explicando os efeitos da inflação em sua turma. Os alunos trouxeram jornais e revistas para ilustrar o que a professora explicava. No fim da aula, tivemos um hino mural sobre inflação e seus efeitos. Logo, marque a sentença abaixo que melhor define o conceito de inflação. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem inflação, turma, mural, inflação. Aqui a palavra mural também é escrita em maiúsculo. Todas as vezes, 1, 2, 3 vezes que a palavra inflação aparece, ela está escrita em maiúsculo. Não entendi a necessidade aqui. Aqui realmente, acho que nem para chamar atenção é válido esse uso. Outra coisa é também que eu não entendi. Deixa eu me retirar daqui, é uma outra questão de matemática financeira, é a quinta questão de matemática financeira. A professora Raquel estava explicando os efeitos da inflação em sua turma. Os alunos trouxeram jornais e revistas para ilustrar o que a professora explicava. No fim da aula, tivemos um hino mural sobre a inflação e seus efeitos. Logo, eu entendo a palavra logo como algo que está sendo, é uma conclusão daquilo que veio anteriormente. Do texto anterior, nós estamos concluindo aquele conteúdo. E quando eu olho que a gente está concluindo o quê? Nada foi explicado antes. Quer dizer, nós vamos ter que marcar o conceito de inflação de acordo com aquilo que nós sabemos, não uma explicação que foi dada anterior e nos levando a alguma conclusão. Aí a resposta
é a letra C, né, que mais se adequa. A inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preço, menor poder de compra. Gente, a inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda e é medida pelos índices de preços. Acabou. Quer dizer, ele fala duas vezes que vai diminuir o poder de compra. Qual a necessidade disso? O texto está muito mal escrito, na minha opinião. A inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda, sendo medida pelos índices de preço. Acabou a história. Aí ele fala de novo menor poder de compra. Realmente chama a atenção um texto que está mal elaborado, está mal escrito. Sem contar de novo, a gente tem a palavra inflação em letra maiúscula e a palavra poder, né? No primeiro poder de compra em maiúsculo, no segundo poder de compra está em minúsculo. Não entendo, esqueci ali também da moeda, né? Aí de novo, né? Acabei não sublinhando ali, mas apareceu, desculpem, eu fui meio fora de ordem. Já está lá, a inflação implica na diminuição do poder de compra da moeda, sendo medida pelos índices de preço. Esse segundo menor poder de compra aí, na minha cabeça, era totalmente desnecessário a questão. A questão 51 é uma questão de lógica, né? É uma questão interessante porque poucos professores trabalham lógica, né? Então fica realmente mais distante, né, do cotidiano do professor. Então, até o momento, nós tivemos uma prova fácil dentro da rotina dos professores, não exigindo muita coisa do professor. Agora, essa daqui não é uma questão difícil, mas como já está mais distante da rotina, pode ser que tenha gerado aos professores, né, aos participantes do concurso, uma certa dificuldade. Considere a afirmação logo abaixo. Ontem fez sol e não choveu. Marque uma afirmação que corresponda à negação lógica acima. Aí nós temos o conectivo E, que só é verdadeiro quando ambas, né, ambas as proposições são verdadeiras. Negar isso, basta dizer que uma dessas proposições é falsa. Então, se ontem fez sol e não choveu, basta que uma seja falsa, ou seja, basta que ontem não tenha feito sol ou que ontem não tenha chovido. A resposta certa é a letra A. Então, não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Proposição sol, negação, não fez sol. Proposição não choveu, a negação choveu, como já tinha falado. A resposta é a letra A. Questão 52. Em uma sala de aula, a aluna Leia faz a faturação do número 250. Marque a sentença marque a sentença correta. Sofre a faturação feita pela aluna logo abaixo. Então já começo destacando as palavras sala e aula e duas vezes a palavra faturação, iniciando com letra maiúscula, sem nenhum sentido para isso. Não há sentido para isso. Não há necessidade desse destaque. Não há nenhuma necessidade para destacar, né, estas palavras iniciando com maiúscula. Outra coisa que passou pela banca não é sofre, né? Sobre a faturação feita. Então, bom, vamos à solução da questão. Mais uma vez, nós estamos observando a utilização do circunflexo para indicar uma potenciação, um expoente. Nós temos recursos hoje para escrever os expoentes, digamos, de uma maneira mais apropriada, né? 2 vezes 5 ao cubo, enfim. Então, a banca poderia ter tomado esse cuidado de escrever vou dizer, numa linguagem própria, mas me parece que escreveram numa linguagem de programação. Enfim. Outra coisa, né? Faturação é o processo pelo qual nós escrevemos um número ou uma expressão como um produto. Não necessariamente um produto de números primos,
Mas se eu escrevo 250 igual a 5 vezes 50, eu fatorei esse número. Na letra A, nós temos 2 vezes 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125. Então, 2 vezes 125, 250. Na letra D, nós temos 10 vezes 5 ao quadrado. 10 vezes 5 ao quadrado, 25. 10 vezes 25, 250. É claro que a maior parte dos candidatos optaram pela letra A, porque a faturação está em primos. Novamente eu afirmo, eu preferia um texto mais firme quanto ao objetivo, que a Leia fez a faturação em primos no número 250. Vamos à questão 53. Resposta letra A. Em uma prova de matemática, há esta expressão, x ao quadrado menos 6x mais 9. Podemos expressá-la de outra forma, logo marque a sentença correta. Eu continuo achando que esse logo aí não é muito bem empregado. Acho que logo é uma conclusão de alguma coisa que já foi escrita, e aí eu não estou concluindo nada. Mas enfim, prova e expressão iniciando com letras maiúsculas, que eu acho também desnecessário, e também temos ali x quadrado menos 6x mais 9, esse x ao quadrado utilizando-se um circunflexo, para indicar o expoente. Também acho desnecessário essa utilização. Nós temos recursos hoje que poderíamos ter escrito x ao quadrado de uma forma assim bem mais, no meu entender, mais elegante no mínimo. Mas vamos lá. É um trinômio quadrado perfeito, que a gente utiliza no nosso dia a dia na parte inicial desse conteúdo, que é a fatoração. São os exemplos iniciais, são aquelas, ou quando aparecem numa prova, porque o professor já deu esse exercício para ser feito, e aquela questão que a gente falou, esse daí é o ponto garantido do aluno. Então, solicitar ao professor que ele fatore x quadrado menos 6x mais 9, eu acho muito fácil, muito elementar. Não está cobrando do professor conhecimento de fatoração. Bom, vamos seguir a questão 54. De acordo com a expressão algébrica logo abaixo, faça a simplificação e marque a opção correta. Esse texto está limpo? Ótimo. X mais 3 vezes x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Reparem que, como eles não escrevem essa expressão algébrica, essa fração algébrica, utilizando o traço de fração na horizontal, eles acabam tendo necessidade de usar vários parênteses. Não é uma questão, é uma questão fácil, não é uma questão difícil, até porque nós temos a diferença entre dois quadrados, e aquele caso bem elementar, x quadrado menos 3 ao quadrado, quer dizer, a banca não se preocupou nem em colocar 9 para tentar dificultar o candidato. Não, x quadrado menos 3 ao quadrado. Fatoração entre dois quadrados, faz o produto da soma pela diferença, simplificando, a expressão é igual a uma questão para uma prova para professores. Muito fácil. Resposta letra D. Bernadette deseja calcular a taxa nominal de uma negociação financeira. O empréstimo que Bernadette pegou foram R$50 mil, que teve como quitação o valor de R$70.600. Marque a opção abaixo que corresponde à taxa nominal desta transação. O texto está bom, está bem limpo. Taxa nominal, aqui a segunda expressão, taxa nominal, está com a inicial em maiúscula, mas como nós notamos, aqui em cima, em letra minúscula. Quer dizer, por que aqui está maiúscula e aqui está minúscula? Qual foi o critério utilizado para isso? Vamos lá.
mais uma questão de matemática financeira, uma questão simples de matemática financeira. A gente tem que calcular o valor do juro, que é a diferença entre o valor que foi pago e o valor do empréstimo. Então dá um juro de 20.600 e a taxa é o quociente entre o juro, né, e o valor do empréstimo. Fazendo a divisão 20.600 por 50.000, 412 milésimos. Então, a taxa é de 41,2%. Letra E. Vamos agora à questão 56 da prova. Qual a inflação acumulada no bimestre, sendo as taxas respectivamente 2% e 3%? Marque a opção correta logo abaixo. Aqui quem tem com inicial e maiúsculo é a palavra correta, né? Mas vamos seguir. É a 7ª questão de matemática financeira. Inflação acumulada vai ser 1 mais a taxa do primeiro mês vezes 1 mais a taxa do segundo mês menos 1. Fazendo essa conta, nós temos aqui 506 décimos de milésimos, 5,06%, letra C, uma questão tranquila. Pode ser que, para um professor que esteja distante de matemática financeira, e os problemas que são ali, que aparecem atualmente no ensino médio, em algumas questões de concurso, ele pode ter tido alguma dificuldade. É uma questão de nível médio, no meu entender, por essa distância, às vezes, que os professores, né, do ensino fundamental e do ensino médio, às vezes, têm de matemática financeira. Vamos à questão 57. Até apareceu a resposta, né? Não deu nem tempo de eu comentar. Maria comprou uma barra de chocolate e pretende ofertar 1/5 deste doce à sua irmã. A representação percentual deste chocolate ofertado à sua irmã corresponde a... Gente, de novo nós temos ali, né? Perdão. Aqui não apareceu. Nós temos barra de chocolate, barra e chocolate, iniciando com letra maiúscula também, não sei o motivo, e 1/5, 20%. Eu não tenho que comentar, né, sobre essa questão de porcentagem. É lamentável, no meu entender, que isso tenha sido colocado numa prova para professor de matemática. É menos lamentável, claro, comparando com a questão que inicia a prova, mas, de novo, uma questão fácil. Voltando, questão 58. Marque a opção correta a negação da proposição Jolie é estudiosa e Dom brinca. Proposição aí com letra maiúscula também não entendi. E o interessante essa questão 58, e teve uma outra questão, deixa eu consultar aqui, que também foi de lógica, a questão 51, questão 58 e a questão 51 são questões de lógica que falam sobre negação. E de novo, mas a questão, como falei da outra vez, não é uma questão que, como falei da outra vez, não é uma questão fácil para boa parte dos professores, mas é o mesmo exercício da questão 51. Eu tenho a proposição e a negação da proposição e. Vamos lá. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Proposição estudiosa, a negação não é estudiosa. Proposição brinca, a negação não brinca. Então, Jolie não é estudiosa ou Dom não brinca. Enfim, não é uma questão, no meu entender, comum aos professores. Essa parte nem sempre é trabalhada nas escolas, nem no fundamental, nem no médio, mas dá para o candidato fazer. Uma boa questão para a prova. Poderia ter outra questão, né? Quando eu digo outra questão, a negação de uma outra proposição. Mas, enfim, vamos seguir. Questão 59. A razão entre as idades de duas irmãs, Lia e Leia,
são de 5 para 7. Sabe-se que a soma da idade delas são 72. Calcule a idade de Lia e Leia. Bom, gente, primeiro o seguinte, né? A razão entre as idades de duas irmãs. São duas irmãs, são duas idades, não uma idade. A razão é de 5 para 7. E esses são não estão concordando, no meu entender, com Lia e Leia. Então, para mim, a razão entre as idades de duas irmãs, Lia e Leia, é de 5 para 7. Sabe-se que a soma das idades delas é 72. Né? Sabe-se que a soma das idades, porque são duas idades delas, é 72. Esse são está relacionado com soma. Né? Então, a soma é 72. Calcule a idade de Lia e Leia. Bom, imagine que eu entregue essa prova para um aluno que não sabe o que é razão e proporção. Não tem ideia do que seja. Mas ele lê lá. Sabe-se que a soma das idades dela é 72. As únicas idades que somadas dão 72 é a letra A. 30 mais 42, 72. Nenhuma outra opção nós temos soma 72. O que acontece? Quando a gente elabora uma prova objetiva, e todo professor sabe disso, nós temos que buscar, né, nas nossas soluções opções que sejam provenientes de algum erro do candidato. O candidato vai manipular a questão, vai fazer a questão, ele vai cometer um erro que a gente acha esperado, e a partir deste erro a gente constrói as outras, destes erros nós vamos construindo as opções. Essa questão passa por isso, porque simplesmente, sem fazer nada, apenas somando, o candidato tem a resposta. Nós estamos trabalhando com professores, nós não estamos trabalhando com público leigo, professores de matemática. Então, eu não consigo entender um professor de matemática errar uma questão dessa. Então, aqui soma da idade delas são, acho que está errado, e a gente começa somando, né? As duas últimas dão 115, 45, 31, 72. Acabou a questão. Não preciso fazer mais nada. Bom, 60ª questão. Mila busca o valor de x na proporção. Eu não gostei muito desse busca, até dei uma olhada no dicionário, me pareceu aceitável, né? Mas eu preferia... Mila vai calcular o valor de x na proporção, mas enfim, Mila busca o valor de x na proporção 2,5 está para 3,5, assim como 5,5 está para x. Então, o valor de x logo abaixo é uma questão também muito simples para um professor. E vai fazer a conta, né? X igual a 3,5 vezes 5,5 sobre 2,5. A manipulação aí dessa conta de multiplicar e dividir, não resta dúvida que é extremamente fácil. Dá para simplificar e chegar à resposta 7,7, né? 7 inteiros e 7 décimos com tranquilidade. Também não é uma questão difícil para um professor de matemática. Observando a prova, eu concluo que nós estamos nivelando os profissionais que fizeram esse concurso por baixo. Bom, aqui está o gabarito que até o momento, né, que eu fiz esse vídeo está valendo. Lembro a vocês que tem uma questão que deixa eu ver aqui, a questão 49, que eu não localizei a solução dela. Pode ser que algum outro colega, eu até peço aos colegas que verifiquem, porque eu admito a possibilidade de eu estar errado. Gente, vamos olhar para o edital. Tendências em educação matemática, resolução de problema, modelagem, etnomatemática, tecnologia. Bom, né? Aí aqui nós temos,
conjunto dos números reais. Racionais nós utilizamos, irracionais não. Problemas do sistema do primeiro grau, do segundo, do primeiro e segundo graus, não vimos. Produtos notáveis de fatoração nós vimos. Introdução à lógica, vimos. Geometria plana. Eu não entendi porque que ângulos e triângulos estão iniciando com letra maiúscula, se quadriláteros e polígonos não. Bom, mas nós não vimos nada de geometria plana. Como não vimos grandezas e medidas de comprimento, perímetro, área, volume, simetrias e transformações no plano. Matemática financeira, sim. Operações com números fundamentais, problemas e aplicações, MDC e MMC, números primos, números naturais, enfim. Mas, por exemplo, um assunto que é extremamente cobrado hoje em dia, que está aí no nosso livro didático, probabilidade combinatória, né? Princípio multiplicativo, não consta no edital. Agora eu entendi, né? Depois que eu fiz a prova, né? Que eu olhei para a prova, que fui fazer o gabarito da prova, eu falei, por que não teve combinatória, por que não teve plana, por que não teve probabilidade? Eu falei, vou olhar no edital. E quando eu olho o edital, eu vi, né, verifico que não foi contemplado esses dois temas. Outra coisa que eu não localizei no edital, também não sei se é uma necessidade legal, então, mas eu sempre acho útil, eu não verifiquei, não localizei no edital a parte da referência bibliográfica. Eu acho que não foi colocado. Eu espero que esses problemas tenham ocorrido, né, apenas na prova de matemática, que todas as demais provas estejam perfeitas. Enfim, mas, volto a dizer, não tivemos um concurso adequado. Salvo me engano, né, a taxa de inscrição R$ 108. Não é uma taxa barata para a maior parte das pessoas. É um valor expressivo, principalmente aquele candidato que se dedicou aos estudos para realizar um concurso, fazer uma boa prova. Ele quer um concurso do nível dele. Mas esse concurso, como falei, né, mediu o conhecimento de todos os professores de forma rasa. Não é o primeiro concurso para professores de Petrópolis que eu faço várias ressalvas. É o concurso, salvo me engano, anterior a este, também localizei vários equívocos na prova, equívocos que foram relatados à prefeitura à época, e a prefeitura pediu para que eu entrasse em contato com a banca organizadora da prova, mas como eu não era candidato, eu não fui nem ouvido. Infelizmente, eu já nem tenho mais essa documentação, né, a parte dos e-mails trocados, né, eu só tenho talvez a própria análise da prova em si ainda em um PDF guardado. Bom, pessoal, longe de mim estar falando que os profissionais que serão aprovados no concurso não são qualificados. Não estou falando isso, tá? Estou apenas afirmando que a prova foi mal feita. E eu acredito, né, eu gostaria que a Fundação Dom Sintra esclarecesse o motivo desses equívocos. Seria muito interessante, né, o pronunciamento da Fundação Dom Sintra, né, inclusive mesmo da Prefeitura de Petrópolis, sobre este problema que eu estou relatando. Mas é possível, inclusive, que eles nem tomem conhecimento do fato. Agradeço a atenção de todos vocês. Os professores de matemática que concordarem com esta avaliação minha, por favor, registrem, né, de forma positiva. Aqueles que têm críticas, por gentileza, também registrem as suas críticas, né? Ou seja, dê o seu gostei e também o seu não gostei, porque afinal de contas, né, nós estamos sempre aqui sujeitos
a erros. Inclusive, eu também sou sujeito a erros. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua paciência. Um forte abraço. Fiquem com Deus.